Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Um abraço inelutável. Muito bem. Olha que interessante. Vamos começar bem hoje? Vamos começar no pé do chuchu. Do chuchu. Ei, cada figura nessa despolítica nacional, né? É o chuchu. É esse caiado. Né? É cada figura, rapaz. É um sujeito que vai ver quer assistir a um jogo de futebol do seu time. Ele é um juiz, é um servidor público, né? Ele é um ministro, mas ele vai no avião da FAB ver o jogo do seu time, do seu time de fígado, não posso dizer de coração, que nós não sabemos se ele o tem, não é isso? O Brasil é muito engraçado. Mas vamos começar com o Dr. Chuchu Alckmin. Segundo a revista Oeste, o Alckmin atribui a impopularidade descomunal, imensa do Lula, aquilo que ele chama de uma seca brutal, só se for do Lula, que os médicos tiraram até o azulzinho, e também um calor infernal. Então é isso. Alckmin, ele que agora é um especialista em clima-tempo, está dizendo que o desgoverno, está dizendo que todos os aspectos e os extratos, os dados, mesmo ainda que manipulados pelo IBGE, que tudo isso, todo esse cenário ruim, péssimo que eles meteram no Brasil, e a consequente baixa popularidade e a consequente grande reprovação do governo e do próprio presidente se deve à seca brutal que o Brasil vive e um calor infernal. Alckmin. Do céu, acho que Alckmin não entende muito bem pelas companhias que ele tem desde os 19 anos, quando foi eleito pela primeira vez, não é? E depois começou a herdar cargos de vice, aí ficou fácil. Ele está na fila, hein, Luli? Moça, ele está na fila, hein? Ele está na fila aí, o Alckmin. Segundo o Alckmin, popularidade de Lula, diz a revista Oeste, é um resultado de seca brutal e calor infernal. Só se for seca de moralidade. O vice-presidente defende a atuação do governo e aponta clima e câmbio como fatores que impactam os preços, né? Tá bom. O vice-presidente Geraldo Chuchu Alckmin minimizou pesquisas que apontam a baixa popularidade do governo federal. Em entrevista ao podcast Direto de Brasília, que 3 pessoas assistem, ele atribuiu a queda na avaliação positiva do presidente a fatores climáticos e a alta do dólar. Vamos ouvir, com muito antiácido, ler o que disse o doutor Chuchu. Em relação às pesquisas, primeiro nós estamos no meio do mandato. No meio do mandato. O que é pior ainda, Alckmin, porque as pesquisas apontam, as pesquisas de verdade, e não as pesquisas do Datafolha, as pesquisas apontam que este terceiro deslule é o pior de todos e esse terceiro mandato, que é muito dele, ele conseguiu sozinho, não é? É nesse terceiro mandato que ele encontra os índices mais desastrosos de reprovação. Então você, um sujeito, por todas as circunstâncias e a conjuntura que nós temos esse desgoverno, com os piores índices desde a redemocratização, entre aspas, é difícil falar que o Brasil foi redemocratizado, né? Nesse cenário que nós vivemos. Mas tudo bem, desde 1985, são os piores índices que um governo federal tem, que um presidente tem. E nós já estamos em abril. Nós estamos, Alckmin, já bem adiantados no terceiro e penúltimo ano do governo. Então, Alckmin falar que, em relação às pesquisas, primeiro nós estamos no meio do mandato, e daí, Alckmin? É pior ainda, disse Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Disse Alckmin. Segundo, nós tivemos 2 fatos que impactam a inflação, especialmente de alimentos. Um é o clima. Não vi tudo isso não, hein? Nós tivemos no segundo semestre uma seca brutal, e calor infernal, Então cai a safra, e caindo a safra, o preço sobe. De outro lado, o dólar chegou a 6,20. Ontem estava 6,88, 6,89. Isso impacta os custos de produção. Balela do vice do Lula, do que voltou junto com Lula para o local do creme. Balela pura. De acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada na quarta-feira, percebam isso,
Pesquisa Genial Quest, divulgada na quarta-feira. No dia anterior já havia sido divulgado também resultado de pesquisa da Atlas Intel e uma outra série de outros institutos de pesquisa, apontando números muito parecidos, portanto, uma tendência, portanto, condizente com o retrato da realidade. Inúmeros institutos de pesquisa, e não é a primeira, vamos dizer assim, numa série de 4 pesquisas, esse conjunto de institutos, cada um a seu modo, a seu método, vem apontando uma tendência, ou seja, todos eles vêm apontando números muito parecidos no sentido da queda livre do governo, no sentido da queda livre também da aprovação do presidente. Um desastre. No meio dessa semana, nós tivemos a última pesquisa das sérias, né? Vamos dizer assim, a Genial Quest, sérias assim, porque resolveu trabalhar com números e não trabalhar como sendo subalterno dos interesses do governo, para maquiar números. Então o governo ficou extremamente abalado com os resultados da pesquisa Quest. Conversas internas do próprio governo e do PT já atacando o ministro da propaganda, o Sidônio Palmeira. Parece aquela palmeira, né, que plantam nas entradas da cidade, algumas atrofiam e nunca crescem. É assim a genialidade e o resultado dos trabalhos do Sidônio Palmeira, para minha tristeza, baiano como eu. Muito bem. Os números da última pesquisa da Quest abalaram tanto o governo que os petistas começaram a falar, pera lá, o Sidônio não está servindo para nada, a Janja e o Paulo Pimenta estavam, entre aspas, menos piores, fecha aspas. O Sidônio ficou extremamente abalado com isso, e já que os petistas o estavam culpando pelo desastre, que é real, e talvez seja indesviável, tal qual o iceberg na frente do Titanic, o Sidônio também fez aquilo que todo petista faz. Não sabe trabalhar, não sabe produzir bons resultados, começa a atacar os companheiros e quem estiver pela frente. E disse, a culpa não é minha nem do Lula, a culpa é de todos os ministros. Gente, casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É isso, só que eles jogaram todas as cartas na falta de vergonha na cara e de compromisso com a seriedade da nação que tem o Grupo Folha, que é detentor e proprietário da Folha de São Paulo. E aí o que é que surge então na sexta-feira? Uma pesquisa fajuta, contrária à realidade da tendência que as outras pesquisas vêm mostrando, há pelo menos um conjunto e uma série de 5 pesquisas nos últimos meses. O Datafolha surge dizendo que a aprovação do Lula aumentou em 5%. Uma ova, mentirosos, escroques mentirosos. Vocês sabem da Datafolha. Houve um instituto, o Ibope, que mentiu tanto que teve que trocar de nome. Hoje chama-se PESP. Está aí, mentindo de novo. E esse Datafolha já nos mente há muito tempo. Se esse país fosse um país sério, alguns institutos não teriam mais. Primeiro que não chamaria mais institutos, que é uma coisa que colocam para dar uma aura de fé pública. São empresas privadas, tem que chamar, não sei que lá de ser das contas, acabou esse negócio de instituto. Essas empresas de pesquisa, parte delas, essas que mentem reiteradamente, se fosse um país sério, já teriam sido objeto de inquérito policial, de inquérito do Ministério Público, de processo, de procedimentos de processo administrativo, já teriam sido impedidos de atuar. Porque eles atuam contra a ordem social. Eles atuam contra a ordem e a harmonia social. Institutos mentirosos é o que são. Boa parte deles. Quer dizer, então, que os outros institutos, Genial Quest, que inclusive é muito ligado ao PT, diga-se de passar até certo ponto. Aí vem Atlas Intel, Paraná Pesquisa, tantos outros institutos. Não valem de nada. Não valem de nada. Nós não temos vergonha na cara, nós acreditamos nessa ralé que encomenda uma pesquisa enviesada para o parceiro Datafolha, depois de uma semana desastrosa, onde as outras pesquisas apontam que o governo não tem mais apoio popular, que a reprovação do presidente, do etílico, aumenta, que quando se perguntou
Quando os institutos anteriores, todos eles perguntaram se confia, se acredita que o sujeito que está na presidência é bem intencionado, esmagadora maioria brasileira diz, não acreditamos que ele seja bem intencionado. Quer dizer, o homem não tem credibilidade. Aí eles encomendaram à Pachorra uma pesquisa enviesada. E na sexta-feira à noite, então, só porque o Datafolha trouxe a pesquisa enviesada, dizendo que está tudo bem, que a aprovação do Lula aumentou, que tudo está voltando a ficar... Nós vamos acreditar? Quando eles não acreditam, porque eles sabem da verdade, sabem quanto custou a pesquisa que pagaram ao Datafolha. Então, a banana para você, Datafolha. Joguem na lata do lixo esse instituto horroroso. Vai ter que trocar de nome, igual o Ibope. Vamos ver o nome que eles vão arranjar no segundo. O Brasil é assim. A Odebrecht foi lá, fez o que fez. Trocou de nome, lá volta nova, tá ali agora, Nova Honor. Entre outros. Entre outros. Então o Alckmin está dizendo isso. A desgraceira do Brasil se deve à seca brutal, expressão do Alckmin. Qual foi a outra mesmo? Culpou a alta do dólar, mas culpou... seca brutal, calor infernal, alta do dólar. Alckmin, já passou pela tua cabeça que tudo que está acontecendo de ruim no Brasil, inclusive na economia, inclusive no plano internacional, nas relações bilaterais, multilaterais, talvez seja culpa de, aspas, autoridades, fecha aspas, como você, que há pouco tempo estavam sentadinhos na primeira fila ao lado daqueles garotinhos bons, alguns que já pegaram passaporte para o além. Aqueles lá que você estava acompanhando-os com o seu sorriso de ameba feliz na posse do presidente do Irã. Alckmin. Chuchu, nunca vai ser presidente, Chuchu. Nem agora, até o PT te enrolou, Chuchu. Ajudou a ressuscitar a múmia, ainda assim não vai ser presidente. Nem com Klaus Schwab e George Soros do lado. Nem assim. O sistema nem... Ô Alckmin, você não tem moral hoje de uma bactéria. O sistema não precisa mais de você, porque pegaram a máscara que usavam em você e estão colocando no Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas é o novo Chuchu, Alckmin. Então, uma banana também para você. Muito bem. O Alckmin. Né? Triste figura esse Alckmin. Triste figura. Meus amigos, para complementar esse vídeo ridículo, vamos falar de outro assunto ridículo e que nos deixa muito tristes. O doutor Aleide Moraes pegou de um avião da FAB e foi a São Paulo ver um show. Foi a São Paulo ver o jogo do Corinthians. Vocês sabem quanto custa um voo da FAB? Independente do valor. É caríssimo, mas independente do valor. Espera lá. Esses sujeitos, eles se acham o quê? O servidor público, não interessa de que esfera seja. Se ele não pode andar de avião comercial, ou de carro, ou de cavalo, ou de jegue, problema dele. Ele criou isso no cenário social. Ele que não vá ver o jogo, ou veja de casa. Agora ele quer ver o jogo, ele entra no avião da FAB. É por isso que as três forças, inclusive a FAB, que tem muita gente qualificada, está saindo. E está indo para a iniciativa privada. Estão saindo das Forças Armadas, da FAB, do Exército, da Marinha, e estão indo trabalhar, saindo desse negócio. Primeiro que a população já não dá mais credibilidade. O setor privado, quando eles são qualificados, pagam muito mais. E além disso, é muita humilhação. Eles são babás agora dessa gente. Que sente um piloto desse, tiver um pouco de vergonha na cara? Ele entende tudo o que está acontecendo no país, mas ele tem que pegar do comando de um avião e levar o doutor Alei para ver jogos queimando querosene do suor do povo. Vocês lembram de Médici? Médici pegava aquele radinho de pilha e ia para os estádios. Não era só porque gostava de futebol, não. O Médici fazia aquilo para testar a popularidade. Era presidente de um regime e ia para testar a popularidade com o radinho.
O Alexandre é presidente de um regime e ele tem a pachorra, ele sabe que a popularidade dele é deste tamanho, uma pitoquinha de arroz, e ele tem a pachorra de, com dinheiro público, ver se testar, na verdade, o grau de hostilidade da população para com ele. Isso é um escárnio, do escárnio, do escárnio. Mas o que fez a Procuradoria-Geral da República? Porque pipocaram pedidos de investigação contra esse ato considerado por muitos, por óbvio, ilícito, abusivo, alguns diriam, do presidente de fato do STF da República, o Alexandre de Moraes. Bom, como ele é uma autoridade suprema do Supremo de la Creme, essas denúncias foram feitas diante da Procuradoria-Geral da República, a cúpula do creme da República. Que república ruim, gente. Aliás, eu recomendo esse livro. Tudo o que você precisa saber sobre a monarquia do Brasil. Aí, vejam vocês, inclusive o advogado doutor Enio Murad, advogado do Mato Grosso do Sul, entrou também com pedido para investigar. Mas todos eles sabiam que a PGR não vai dar encaminhamento a isso, não é verdade? A Procuradoria-Geral da República, diz a revista Oeste, arquiva investigação contra Moraes por uso de avião da FAB. O ministro do STF utilizou a aeronave para se deslocar até São Paulo com o objetivo de assistir uma partida de futebol. Não é que teria, não. Todo mundo viu. Ele estava lá. A Procuradoria-Geral da República, sob a liderança de Paulo Gonetti, decidiu arquivar o pedido de investigação contra Moraes. A decisão veio depois de alegações de que o magistrado teria utilizado indevidamente uma aeronave da Força Aérea Brasileira para se deslocar até São Paulo. Então, nossos olhos nos enganaram. Estava lá de boneca, camisa do Corinthians, a senhora dele, que agora é advogada do Banco Master, estava lá. O advogado Enio Martins Murad afirmou que Moraes utilizou o transporte para assistir a um jogo do Corinthians na Neoquímica Arena durante a final do Campeonato Paulista. Murad disse que o ministro teria viajado em um avião da FAB um dia antes da partida, o que levantou questões sobre a justificativa para tal viagem. Depois da análise, a PGR concluiu que não havia relação direta entre o evento esportivo e de natureza privada e o transporte público, que resultou no arquivamento da denúncia. Mesmo assim, o advogado responsável pela queixa decidiu recorrer da decisão. O Dr. Enio Murad é um nobre, corajoso e talentosíssimo advogado. A PGR justificou que o uso de aeronave a Procuradoria justificou. A Procuradoria agora é a justificadora geral do Moraes. Justificou que o uso da aeronave da FAB por autoridades, o que inclui membros do STF, está em conformidade com o decreto número 10.267 de 2021, maldito decreto. Este decreto estabelece que tais viagens devem atender ao interesse público e seguir protocolos de segurança relacionados às funções públicas. Contudo, registros em redes sociais confirmaram que a presença de Moraes no evento esportivo, acompanhado pelo ministro Flávio Dino, outro membro da Suprema Corte. É que vocês não entenderam nada, manés. Viu, meu querido e inspirador colega Dr. Enio Murad? Meu querido mané, o senhor, nenhum de nós entendemos nada. Não entendemos que é óbvio que é de interesse público que estes homens que trabalham tanto pelo país, que carregam tanta responsabilidade, que eles viajem, é de interesse que eles viajem nas asas da FAB para relaxar um pouco de lazer, pão e circo e muito deboche nessa terra sem lei chamada positivo. Dê seu like, inscreva-se, não confie que continue inscrito não. Entre aí, veja se você continua inscrito a Klaus Schwab e os homenzinhos de George Soros e os homenzinhos de Xi Jinping. Não quer que você continue inscrito. Da mesma forma, não fique esperando a notificação, que Xi Jinping está impedindo que você receba a notificação desse vídeo que fala às vezes dele. Entre no canal, então, à vontade, pelo menos 3 vezes ao dia, e vão ver pelo menos 3 vídeos inéditos todos os dias. Esse é meu convite. Além disso, dê seu comentário, um comentário sempre educado, um comentário bacana aí, tá certo? Se falar palavra feia, eu lhe excluo do canal. Compartilhe, peço a você também que se inscreva como membro do canal. Por quê? Porque é muito bom para você. Se você se inscrever como membro no canal, o pessoal que fabrica esta beleza dessa camisa,
pessoal da Perestroika, vai oferecer condições especiais de aquisição desta beleza aqui, desta camiseta, para os membros do canal. Grande abraço.